Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Segunda-feira, dia de mais uma Casa sobre a Rocha. Em tempos de quarentena, temos formação para a família católica todo santo dia. É isso aí. Não pode haver um momento mais propício para se falar de educação familiar, para se falar de preparação para o matrimônio, para falar de amor conjugal, do que um momento onde está todo mundo em casa, todo mundo convivendo. Mas essa semana é uma semana diferente. Essa semana é uma semana especial. Diriam os santos padres, é a semana das semanas. É a semana que reúne a esperança, reúne o amor, reúne a fé de todo um ano, de todo o resto do ano. E graças a uma ação, graças a uma situação inesperada, que é de uma pandemia sem tamanho ao nosso conhecimento, a Igreja do Brasil e a Igreja do mundo está passando por uma transformação. Eu não conheço momento histórico semelhante, onde grande parte dos fiéis do mundo não participarão, como de costume, do Tríduo Pascal. Então, por esse motivo, pensamos, vamos oferecer às pessoas deixa eu ver aqui. Vamos oferecer às pessoas uma formação para viver esse momento histórico de uma forma mais profunda. Então, aí está. Então, convidei o meu grande amigo e também colega de trabalho, o Padre Demétrio Gomes, para falar um pouquinho para nós dessa situação ímpar que nós vivemos, né? Ímpar. Não, eu não conheço um momento histórico parecido com esse, no qual as pessoas estarão precisando tanto de apoio. Bom, antes de tudo, Padre Demétrio, boa noite. Dê um oi para o pessoal aqui. Boa noite, pessoal. Já estamos aí na Semana Santa e uma alegria a gente poder, nesse primeiro dia, partilhar junto desse momento, juntos, né? Então, Deus nos conduza nesses minutos que vamos estar por aqui. Queria até convidar também, professor, a gente começar fazendo uma oração, pedindo luzes ao Espírito Santo de Deus para que nos conduza e possa abrir o coração de cada um de nós que estamos participando para acolher a sua vontade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Bom, Padre, muito obrigado por aceitar o convite. Eu estou preparando outras pessoas também para amanhã e para quarta-feira, até quinta-feira santa. Quer dizer, excetuando, a partir de quinta não vai ter mais, né? A gente tentar viver isso, o tríduo. Mas eu estava contando no início, né? É um momento que eu não conheço parecido nesse tamanho. Eu estou buscando especialistas sobre esse assunto, mas não conheço. Tanta gente assim não vai participar do Tríduo Pascal. E dioceses como a minha, arquidioceses como a minha, dioceses no Brasil inteiro, estão suspendendo todas as ações de serviços religiosos para os fiéis. Então, na minha arquidiocese já tem mais de 14 dias que não se oferece a Eucaristia para quem está preparado e confissões também. Está gerando, Padre, nas famílias uma angústia sem tamanho. Então, o que pensamos, né? Vamos ajudar as pessoas a viver esse momento histórico, um momento difícil, da melhor maneira. Bom, então é isso, Padre. Qual é a primeira palavra que o senhor tem para dar para nós? A dor que abate os fiéis é uma dor incomensurável, tenho certeza. Alguém escreveu ontem, não sei, eu vi, acho que foi no Padre José Eduardo. Não há jejum mais duro do que esse que nós estamos vivendo aqui no Brasil. É um jejum
a fórceps, né, o jejum passivo, né, da Sagrada Comunhão. Então, qual é a primeira palavra que o senhor tem para dar para essas famílias que, como a nossa, aqui na nossa arquidiocese, está contra a vontade, distante dos sacramentos? Bom, não é algo próprio da Igreja do Brasil, né? Como você falava, Sim. é uma situação que a gente partilha com irmãos nossos de diversas partes do mundo. É uma dor que envolve os fiéis de modo generalizado, não só os leigos, mas também os sacerdotes, os pastores. É importante falar isso. Às vezes a ideia que tem é como se os pastores estivessem guardando um pouco os tesouros sacramentais para si e privando os fiéis dessas graças. Então eu queria salientar que é uma dor, sim, que nós estamos experimentando, esse jejum dos sacramentos, mas é uma dor que afeta a igreja por inteiro. Aquela cena impactante que nós contemplamos semana passada, do Santo Padre sozinho ali naquela praça de São Pedro, completamente deserta. A dor do coração do nosso pastor, o chefe visível da nossa igreja aqui na terra, que abate também todos nós pastores. Então, em primeiro lugar, é saber que, de fato, essa privação nos mostra que nós não estamos numa situação cômoda. Não é algo tranquilo para ninguém. É a melhor opção? Não é a melhor opção? Ou seja, os pastores, enquanto homens que somos, podemos, com uma determinação especial, errar. Pode haver algum equívoco de nossa parte, mas eu tenho certeza que todos estão tentando fazer o melhor. É uma encruzilhada difícil de sair. Então, a coisa, mais agora, o momento não é tanto de questionar se as decisões estão corretas, se não estão corretas, é o que a gente tem. A questão é o que Deus espera de nós a partir disso. Acho que essa é a grande questão. Entre nós, católicos, não deve haver esse espírito de murmuração contra os pastores da igreja. Será que a igreja deveria ter outra atitude? Será que não deveria ter? Se a gente pode aconselhar a quem é de direito, bem. Mas se não é aconselhar, eu acho que a grande atitude seria de silenciar e saber que Deus não abandonou a sua igreja. Algum bem Ele quer tirar de tudo isso. A providência de Deus, a mão amorosa de nosso Deus não nos abandonou. E nós sabemos, aquela máxima de Santo Tomás, de que se Deus permite o mal, é porque Ele sabe que dali pode tirar um bem maior. A nossa fé, a nossa razão diz com certeza, se Deus está permitindo esse flagelo sobre a igreja, sobre a humanidade, é porque Ele sabe que dessas ruínas pode nascer algo muito maior, algo muito grande. Hoje mais cedo, padre, eu falei com um sacerdote na Espanha, que também está isolado, com ordem de não sair, e com um sacerdote, um frei dominicano da França. Ele falou a mesma coisa. Então, é como o senhor tem dito. Não é um caso isolado da Arquidiocese de Niterói, ou do Rio de Janeiro, ou não é. É de fato algo mundial, não é? Isso. E agora, olhando com um olhar sobrenatural. Primeiro, saber que a gente não está sozinho, que é uma dor comum a todos nós, fiéis, católicos. Agora, olhando do ponto de vista sobrenatural, a gente começou a quaresma lembrando na quarta-feira de cinzas daquela cena da vida de Jesus em que o Espírito o conduz ao deserto para ele ser tentado. E a gente fala que essa quaresma litúrgica, a gente ainda está na quaresma, ela nos remete a esse período de 40 dias que Jesus ficou no deserto. E vejam, o Espírito conduz Jesus. A gente, quando começou a quaresma, chegou cheio de planos. As penitências que a gente ia fazer, os nossos propósitos de mudança de vida. Só que esse ano, Deus falou assim, olha, esses são os seus planos para a quaresma. Agora eu vou te levar para que você faça os meus planos, não os teus. Nós temos ocasião agora de viver uma quaresma que não foi a quaresma que a gente buscou, mas a quaresma que Deus nos deu. E aqui se mede a nossa obediência e fidelidade a Ele ou a nossa revolta. Aqui se mede se a gente está buscando aquilo que eu quero, aquilo que eu desenho para a minha vida, ou se eu estou completamente disponível para que eu deixe que Deus me lapide, que Ele me conduza. Essa quaresma é a quaresma que Ele nos deu de presente. Não fomos nós que buscamos.
espiritualidade fala que as penitências passivas são mais perfeitas que as penitências ativas, né? Nesse sentido, essa quaresma que nos foi Exato. dada foi melhor, né? E exato, só para esclarecer, então, para quem não capta bem esse vocabulário, há duas formas da gente fazer penitência, ou seja, da gente se unir à cruz do nosso Senhor. Uma delas são as chamadas mortificações ativas ou penitências ativas. São aquelas que nós voluntariamente oferecemos a Deus. Pequenos sacrifícios que a gente faz para contrariar a nossa vontade, né, para dizer não aos nossos gostos, porque isso também nos faz crescer e permitir que Deus viva em cada um de nós, mortificado. E existem também as mortificações ou penitências passivas, que são aquelas que a gente não busca diretamente, mas Deus nos concede. São as pequenas cruzes de cada dia. E esse ano Deus caprichou na mão, né? Nos deu uma grande cruz, porque certamente diante da grande cruz a conversão pode ser maior também. Então eu tenho certeza... Eu posso falar para você... Desculpa, continue. Não, eu tenho certeza que nós estamos experimentando uma ocasião muito grande de morrer para a vida que a gente vivia até então, para nascer daqui novas criaturas. Eu tenho testemunhos para dar para o senhor, por exemplo. Depois a gente pode falar pessoalmente, mas acabei de saber de uma família aqui na nossa cidade vizinha do Rio de Janeiro, que os vínculos se estreitaram graças a essa quarentena forçada. E eu tenho outros, eu acabei de saber, deve ter 20 minutos, mas eu tenho outros exemplos em que Deus tem agido nessa obrigação de conviver que a quarentena tem nos exigido demais, né? Padre, então vamos lá. A Casa sobre a Rocha é bem concreto, né? Não é muito teórico. Para mim isso deve ser um esforço, você sabe disso, né? Mas perguntas que me vieram à cabeça para falar com o senhor, né? Como as famílias então podem viver esse momento de penitência forçada ou de quaresma preparada por Deus com fruto, esse período de distanciamento dos sacramentos e de isolamento forçado? Que dica o senhor pode dar para elas? Então, antes de falar propriamente da Semana Santa, que a gente pode falar um pouco mais adiante, tentando falar um pouco ainda do gancho da quaresma, é importante que a gente entenda que Deus escolheu como canais ordinários para Ele comunicar a sua graça os sacramentos da igreja. Ou seja, se um padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, a gente tem a certeza de que foi perdoado. Se o padre diz diante das espécies do pão e do vinho, isto é meu corpo, isto é meu sangue, nós temos certeza que Deus novamente vem à nossa terra e converte aquelas espécies no seu corpo e no seu sangue. Então, os sacramentos são os canais ordinários eficazes da graça de Deus. Porém, Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o final do mundo. Se, por um lado, nós estamos nesse momento sem tocar os nossos sentidos nos sacramentos, a graça de Deus não deixou de estar aí à nossa disposição. Ou seja, Deus não abandonou o seu povo. Deus não está atrelado unicamente aos sacramentos. Podemos dizer assim, isso deve ser bem entendido, que Deus é muito maior do que os sacramentos. Os sacramentos são os canais ordinários pelos quais Deus comunica a sua graça. Porém, Deus pode comunicar essa graça por outros canais. E é esse o momento que nós temos agora de estar em família, aproveitando esses meios que nós temos à nossa disposição para crescer na graça de Deus, para crescer em intimidade com Deus. Poderíamos nos perguntar agora, quais são esses meios? Bom, nós temos um meio especialíssimo que é a oração em família. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Uma promessa de Jesus. Essa oração em família que pouquíssimas vezes as famílias cristãs fazem, porque tem uma vida tão atribulada, horários diferentes de trabalho, do esposo, da esposa, as crianças que estão no colégio, volta. Às vezes as pessoas não coincidem nos mesmos horários na casa, nas refeições. A gente está tendo uma ocasião extraordinária de poder se recolher junto pela noite, de poder acordar junto pela manhã, tomar o café, fazer as refeições juntos. Momento extraordinário da gente parar e colocar nesse cronograma oração em comum, rezar juntos com a família. Então seria muito importante para aproveitar esse tempo
separar um momentinho, fazer mesmo uma agenda, colocar ali na geladeira, fixado com imã, né? Os horários comuns que a família vai se reunir para rezar. Essas orações podem ser orações espontâneas, nós podemos também aproveitar outros meios que nos estão sendo dados, por exemplo, assistir à missa diária, escolher alguns dos canais, né? Hoje, graças a Deus, temos uma abundância de missas sendo transmitidas na TV, na internet, sentar a família juntos e participar ali, idealmente, já que fisicamente não estamos presentes, idealmente com o nosso coração unido ao sacrifício do altar, se reunir para rezar o terço diário com a família, né? Mesmo que as crianças pequenas ficam correndo na sala para lá e para cá, rezar ali perto delas, porque isso é um testemunho que vai marcar a vida delas para sempre. Elas vão crescer e vão lembrar dos momentos que durante a epidemia, né, durante a peste, os pais se reuniam para rezar juntos o terço. Isso vai marcar positivamente a vida das crianças para todo sempre. Ler o evangelho do dia, momentos de catequese dos pais com os filhos, né? Sentar com os filhos pequenos e partilhar um pouquinho, ensiná-los a história sagrada, ensinar a doutrina para eles crescerem, rezar junto com os filhos, né? São momentos assim importantes. Então, a oração em comum, seja oração espontânea, seja essas orações já tradicionais da nossa igreja, é um grande meio que a gente possui ao longo do dia fazer muitas comunhões espirituais, muitos atos de contrição, quando a gente perceber que ofendeu a Deus, pedir perdão naquele momento, né? Senhor, me perdoa porque meu coração se revoltou, porque eu cedi ao medo, cedi à desesperança, né? Então, atos de contrição, atos de adoração a Deus durante o dia, dizer ao Senhor, dizer ao nosso anjo da guarda, olha, eu não posso estar agora fisicamente na igreja, diante do sacrário, mas eu peço, meu anjo da guarda, que você vá até lá e diz a Jesus que eu amo, eu quero ficar junto dele, que eu estou ansioso para recebê-lo novamente no sacramento. Então, são pequenos meios que vão nos ajudar a fazer a família ficar mais unida, mais forte e crescer mais em comunhão com Deus. Não é tão difícil isso? Não, não é tão difícil. Padre, por ocasião da benção Urbi et Orbi, recentemente, foi muito discutido aqui a questão da penitência, esqueci agora do termo técnico, mas da confissão, arrependimento perfeito, né? Contrição perfeita. Não é isso o termo técnico? Por ocasião da Páscoa que se aproxima, o sacramento da penitência também não está sendo distribuído pelos fiéis. Cabe a mesma atitude dos fiéis, em um ato de piedade, um ato de agradecimento a Deus, também se esforçar para fazer uma boa confissão, um bom exame de consciência e depois fazer uma condição perfeita? Vamos lá. É uma obrigação do fiel e é um desejo também da alma que quer agradar a Deus, estar sempre em comunhão com Deus, né? Estar sempre em amizade com Deus. Essa amizade, ela é mitigada cada vez que a gente comete um pecado venial, uma ofensa a Deus que não seja tão grave, e ela se torna maior quando a gente comete um pecado grave, ou seja, quando a gente diz não explicitamente a Deus ou comete algo que a gente sabe que ofende a nossa natureza, ofende a amizade com o Senhor. Então, o meio ordinário, o único meio ordinário que Deus confiou à sua igreja, lembra que estamos falando aqui de pessoas que temos fé e que temos a doutrina, cremos na doutrina da igreja católica. Então, o meio ordinário que o Senhor escolheu para que o perdão fosse concedido é o sacramento da confissão, né, individualmente ali com o sacerdote, a confissão auricular, que confessa nossos pecados, recebe o perdão do sacerdote, junto com os conselhos apropriados. Esse é o meio ordinário, único, né? Ordinário. Porém, nos ensina a igreja também que, quando uma pessoa realiza um ato de contrição perfeito, esse ato de contrição perfeito é essa manifestação de um arrependimento por ter ofendido o amor de Deus, manifestando o desejo de querer voltar para Ele, né, de todo o coração, e abrindo-se ao desejo de confessar-se tão logo seja possível. Então, esse é o ato de contrição perfeito. Então, quando a pessoa não tem acesso ao sacramento da confissão, seja em situações comuns, por exemplo, gente que mora em lugares muito distantes, sem a visita habitual de um sacerdote, enfim, a pessoa
manifesta esse ato de contrição. Voltamos. Então, nos ensina o catecismo da igreja, embora muita gente desconhecia até essa doutrina da igreja, quando a pessoa realiza o ato de contrição, com o desejo de se confessar tão logo seja possível, esse mesmo ato de contrição, juntamente com o desejo, ele por si só faz com que a pessoa alcance o perdão de Deus. Né? Lembrando que existe, junto com o ato de contrição, o chamado, a teologia chama de votum sacramento, o desejo de buscar o sacramento. Né? Isso em qualquer circunstância. A igreja simplesmente o que fez foi lembrar isso para a gente nesse momento. Há vários sacerdotes em diversas partes do mundo, inclusive aqui na arquidiocese, que estão atendendo confissões. Um a um, pessoas, coisas pontuais. O que nos está fazendo hoje é abrir as portas da igreja como era feito em situações ordinárias. Né? Mas as confissões estão sendo ainda administradas principalmente em casos graves. Né? Eu, nesse tempo, já dei unção dos enfermos, já confessei várias pessoas, a gente não está sem trabalhar. Mas as pessoas que, de modo ordinário, não conseguem aceder ao sacerdote, elas não só podem, como devem fazer isso por amor a Deus. Senhor, eu não quero ficar um dia só longe da tua graça. Portanto, nesse momento, eu te peço o dom do arrependimento. Se eu te ofendi, se eu te feri, se eu passei um dia sem ti, Senhor, eu me arrependo, quero voltar e faço o propósito, assim que me seja possível. Eu quero receber o sacramento da confissão. Da nossa parte, como padres, eu penso que assim que a situação se acalmar, a gente tem que abrir as portas da igreja e falar, pessoal, agora é a hora. Se dedicar bastante tempo a atender as confissões. Essa é uma pergunta que eu faria, né? Se eu tivesse... Estava aqui na lista de perguntas, né? O que fazer depois de passar esse momento de pandemia? Porque vai passar, né? Já passou no passado, ou em outros momentos já passou, então essa também vai passar. Então, nesses casos, se alguém não conseguiu a confissão sacramental, a contrição perfeita exige o voto no sacramento, né? Quer dizer, o desejo de confessar-se assim que possível. Exatamente. Não é só a contrição, é a contrição com desejo de se confessar. O pessoal está comentando ali, vai ter mutirão pós-Páscoa. Olha, tem que ter. Essa eu conheço. É bom que tenha, né? É bom que tenha. Bom, padre, tem mais perguntas também que eu achei. Oi? Vou aproveitar, deixa para falar uma coisa. A gente não precisa ser católico de confessar só em mutirão, né? Um bom católico é aquele que se confessa habitualmente, porque está sempre querendo estar em amizade com Deus, né? Então, sempre, agora que a gente se conscientize disso, né? Confessar-se com frequência, comungar com frequência, e que a dor por estar sem receber os sacramentos nos ajude a querer valorizar ainda mais e amar mais o que a gente tem tão facilmente, que a gente tão facilmente... Exatamente. Tem sido para mim também um momento de reflexão, padre, porque o amor se mede, a amizade se mede na proximidade, né? O amor e a amizade se medem na proximidade. Como tem feito falta meu amigo no domingo, cara? Como tem sido falta? Mas é uma condição, vamos... Aí talvez isso para mim tem que ser um momento de reflexão, né? Fazer melhor. Certa vez eu confessava com um padre aqui da minha diocese e eu mostrei para ele assim um monte de coisa que eu tinha feito. Ele falou assim, ó, fez isso, agora faz melhor. Assim, não adianta fazer, né? Tem a qualidade do que é feito, né? Tem um jeito de fazer melhor. E eu tenho pensado nisso. Não basta se aproximar da mesa da comunhão. Tem que ser cada vez melhor. Tem que ser cada vez melhor. E essa distância do sacramento está fazendo a gente lembrar um pouco disso. Bom, agora tem umas coisas na rede, padre, que são interessantes, assim. A Márcia que me mostrou isso, assim. Pessoas estão pegando óleo de cozinha e colocando em cima da TV para simular ou para fazer o símbolo da missa de crisma. Gente que está pegando toalha, balde, água para simular a missa do lava-pés. Né? Bom, afora o ato de piedade, é um ato de piedade, eu acho até curioso, isso é mais piedade pessoal, né? Isso é mais um ato de piedade pessoal. Ih, caiu. Na rede tá correndo umas atitudes simbólicas de piedade que servem para, por exemplo, simular o lava-pés. Enquanto a missa acontece na TV, a pessoa bota uma toalha e água na bacia.
missa do crisma, o cara bota azeite ou óleo numa garrafa. Isso simboliza o crisma. Afora a piedade. Isso é só um ato pessoal, né? É recomendado ou é só um ato de liberdade das pessoas? Deixa eu só falar uma coisinha teórica rápida. Sim. Você precisa saber para informar. Coisinha teórica eu adoro, padre. Quem não gosta... Paciência, só um minutinho de quem não gosta muito de questões teóricas. A Semana Santa, quando a gente fala de Semana Santa, a gente fala de 3 dimensões diferentes. A primeira delas é o fato histórico que aconteceu em Jerusalém. Ou seja, a Semana das Semanas, por excelência, foi aquela que aconteceu em Jerusalém, na qual Jesus entra na Cidade Santa pela última vez para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Ali ele estabelece o sacramento da Eucaristia. Ali ele estabelece o mandamento novo de que nos amássemos uns aos outros. Ali ele sofre sua paixão, morre, no 3º dia ressuscita. Isso é um fato histórico, certo? É a Semana Santa por excelência. Depois existe uma segunda dimensão, que seria a dimensão litúrgica. Todos os anos, desde então, a igreja se reúne para celebrar, fazer a memória daquela Semana Santa factual, aquela que aconteceu de fato. Na liturgia, o que a gente faz é fazer aquele momento, né? A recordação, mas não apenas uma recordação de representação, uma representação teatral. Vamos aqui lembrar o que Jesus fez, andar no burrinho. Não se trata de uma representação teatral, se trata de uma representação no próprio sentido da palavra, ou seja, de tornar realmente presente. Então, a liturgia torna realmente presente aquele momento que aconteceu há 2000 anos. Estão ouvindo? O sinal está meio ruim. Sim, estou ouvindo. Dá para ouvir. Tá bom? Está oscilando, mas dá para ouvir. A liturgia, a liturgia torna presente aquele evento histórico. A gente não está ali fazendo teatro. A gente está realmente vivendo aquele momento. Esse é o segundo aspecto da Semana Santa. Uhum. E essa terceira dimensão, nós poderíamos chamar de uma dimensão existencial. O que significa isso? Que a liturgia, a Semana Santa aconteceu, facticamente, ela é celebrada na liturgia e ela precisa ser, de algum modo, reproduzida na minha vida de cada dia. Ou seja, a Semana Santa tem que ser existencial no meu agir concreto de cada dia. Então, sobretudo, essa terceira dimensão é que a gente precisa ressaltar nesse momento. Ou seja, de que aqueles mistérios que nós estamos celebrando, eles plasmem o nosso modo de viver. Então, aí, o que é importante falar? Agora, já descendo em questões concretas. Junto com esses decretos dos nossos bispos, que cancelaram as missas públicas, celebrações públicas, enfim, houve uma dispensa da participação obrigatória das missas de preceito. Ou seja, então os fiéis estão desobrigados a participar, até porque impossível ninguém está obrigado. Né? Como é que a pessoa é obrigada a fazer algo que ela não pode fazer, né? Porém, é sumamente recomendável que elas acompanhem, de algum modo, o modo que a gente tem acessível ao modo digital, né, pela televisão, enfim, acompanhem as celebrações, unindo o nosso coração, unindo a nossa família, as celebrações que estão sendo realizadas nas diversas partes do mundo. Então, é muito importante que a gente tenta fazer uma agenda durante a Semana Santa de quais celebrações vou participar. Então, há uma abundância aí, né? Vou participar das missas com o Papa, vou participar da missa não sei aonde. Então, a gente faz já um calendário para a nossa Semana Santa para organizar o nosso horário. Em segundo lugar, além desses momentos de celebração, há também várias paróquias, vários sacerdotes que estão oferecendo meditações, momentos de oração. Seria importante a gente também ver um cronogramazinho para tentar participar juntos, né? A igreja, de algum modo, se fazendo presente com esses momentos.
E, em terceiro lugar, se as celebrações com esses subsídios que você falava. Então, vários lugares oferecem, né, algumas orações para se fazer em família. Ah, porque a gente está em família, então, uma quinta-feira a gente faz o lava-pés, um lavando os pés dos outros. Seria muito interessante também, vale a pena procurar depois na internet, no site da Arquidiocese de Niterói também disponibilizou isso. É um modo da gente simbolicamente realizar essa ação que não é propriamente litúrgica, mas que ajuda também os nossos filhos a mergulharem na grandeza desses mistérios, fazer que a família participe junto e se envolva, para que, de algum modo, aquilo venha plasmar a minha existência. Esse é o mais importante da Semana Santa. Que os mistérios de salvação convertam e modelem aquilo que eu sou. Uma Semana Santa que não me transforma, que não faz ser, não me torne outro Cristo, capaz de dar a minha vida pelo outro, que não faz amar, ser humilde como Jesus amou, suportar as dores como ele suportou, né? As ofensas, enfim, se isso não me transforma em Cristo, seria uma grande perda de tempo. Então, o principal da Semana Santa, embora estejamos sem os sacramentos, não nos foi tirado, que é a capacidade de nos unir a Jesus. Isso pode ser feito por esses modos que nós falávamos. E aqui também gostaria de dar uma dica. Há uma abundância, graças a Deus, enorme de lives, como essa que a gente está fazendo agora, de formações, de momentos de oração. Cuidado com a concupiscência espiritual. Ou seja, cara, tem tanta boa falando na internet, tantas formações legais, que agora eu vou querer ouvir tudo. Todos os padres, todas as pessoas que eu gosto, né? E a gente fica o dia inteiro conectado. E o que acontece? A alma vai se dispersando em tantas coisas que a gente acaba não aprofundando em nada. Então é preciso também aprender, meus irmãos, a silenciar. Nós não precisamos participar de todas as lives que vão acontecer na internet. Não precisamos acompanhar todas as missas que vão acontecer. Selecionar algumas, né? E aqui vale o critério latino, non multa sed multum. Não muitas coisas, mas intensamente, com intensidade. Então, fazer um bom critério de seleção e tentar mergulhar nesse mistério, por exemplo, ouvir uma formação, depois em casa, meditar, no silêncio da nossa oração, ler com calma um texto sagrado, um comentário de um padre da igreja, né, de um papa, sobre os mistérios da Semana Santa. Mas, enfim, é preciso também esse jejum de internet que nos consome o tempo todo. Tantas informações picotadas o tempo todo. A gente não tem que dar opinião sobre tudo. Nós não somos especialistas sobre todas as coisas. Né? Parar com essa mania de querer opinar sobre todas as coisas. Eu tenho que ser especialista em política, em saúde pública, em religião. Meus irmãos, nós temos as nossas próprias preocupações. A gente saiba se centrar naquilo que realmente é necessário, né? Como Jesus falava com Marta, né? Marta, tu te preocupas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, nós queremos escolher também a melhor parte. Não ficar disperso por aí, né? Picoteando cada coisa que sai na internet, na televisão, mas poucas coisas e profundamente, para que haja vida interior, vida profunda, de oração e de união com Deus. Santo Tomás de Aquino nos fala que dispersão intelectual é um defeito grave. Curiositas também, né? A curiosidade, que algumas pessoas acham que é uma virtude, a curiosidade também não é uma virtude, não, é um vício. Então, de fato, a internet, as redes têm essa capacidade ruim, né? De espalhar a atenção, espalhar a inteligência e a vontade, e aí atrapalha. É verdade, é importante a gente lembrar disso. Amigo, mais uma pergunta que surgiu aqui e tem mais ou menos uma semana. Foi como um ratilho, um fio de pólvora na internet. Todo de repente lembraram de Fátima. E aí profecias de fim de mundo, Daniel 9, tal. O que dizer sobre esse assunto para as pessoas? É acaso de tocar água em casa, acender vela? Esperar a parousia? Cara, eu ouvi isso, tá? Eu ouvi isso de uma pessoa. Estou falando que... Desde que Jesus subiu aos céus na ascensão, nós estamos esperando a parousia. Né? Desde que a igreja começou,
2000 anos atrás, os cristãos já clamavam: vem, Senhor Jesus, né? Volta, Senhor. Nós desejamos a vinda de Jesus. Então, assim, eu não sou muito de ficar especulando agora, tentando ler e interpretar as aparições, as revelações privadas que aconteceram ao longo da história. Todas elas, aprovadas pela igreja, têm o seu valor, mas se a gente for enxugá-las, ver que o núcleo fundamental de todas elas, fala aqui das revelações que têm aprovação eclesiástica, no fundo, o que as revelações nos pedem? O que Nossa Senhora sempre nos pede? Para a gente rezar mais, para a gente se converter, para a gente parar de ofender a Deus. Então, agora, mais do que ficar tentando desmistificar os sinais e agora os números, e mais do que isso, é perguntar: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você nesse momento? Cada um se perguntar com sinceridade diante do Senhor, no silêncio da oração: Senhor, o Senhor está permitindo isso agora? Não sei se é um flagelo divino, não sei se são as consequências da falta de Deus que a humanidade tem tocado agora, se é a China que criou um vírus para dominar o mundo no laboratório. Ou seja, são coisas que, para mim, eu falo agora algo pessoal, para mim, pouco importa. O que eu penso é o que Deus espera de mim nesse momento, qual atitude Ele espera de mim. Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que responder. E Deus espera o que de você? Que você seja mais santo. Que eu me converta, que eu abandone tudo aquilo que me afasta dele, que eu seja melhor. Que eu seja outro Cristo para as pessoas, que manifeste Jesus para as pessoas. Né? Então, eu penso que a gente acaba se dissipando também nessas conspirações, ou às vezes tem até certo fundamento, mas eu, particularmente, não me detenho muito nisso. Eu tento me ocupar do que eu tenho agora em mãos. Então, eu também faço isso, mas eu estou aproveitando aqui a audiência para de fato lembrar, olha só, a igreja tem lá seus intérpretes muito mais sábios que eu, e eu não vou agora me seguir por qualquer um garoto de 15 anos na internet, porque ele descobriu lá uma coisa que ninguém descobriu em Daniel 9:27. Calma aí, cara. Agora o evangelho esperou para esse garoto de, sei lá de onde, de Chapingó do Sul, para explicar isso para mim, né? Então, é a igreja, né? Ouvir a igreja e obediência, né? Exato, e caminhar junto com o Papa. O Papa até agora não falou nada sobre isso, então a gente está caminhando com Pedro. Exato. Bom, padre, agora uma pergunta de estudioso, eu gosto desses assuntos. Eu não te perguntei porque eu quis fazer aqui ao vivo. O senhor lembra, tem algum registro de uma ação semelhante na igreja com relação a doenças? Me veio à cabeça, eu pesquisei um pouquinho sobre isso, a peste negra, no século XVI. Mas naquela época também houve essa suspensão de ações? O senhor lembra? Cara, houve vários momentos semelhantes. A peste negra na Idade Moderna foi um deles. No século passado também houve a epidemia da gripe espanhola, que também afetou grande parte, né, do nosso mundo. Agora, eu penso que como essa, aí é só especulação, porque eu não tenho conhecimento histórico suficiente para dizer que já passamos por momentos em que a igreja teve que tomar decisões semelhantes a essas. Eu penso que não, ou seja, eu não me lembro, nos meus estudos de história da igreja, de ter visto algo semelhante, nem sequer no momento da peste negra. Né? Então, eu acho que é um momento único que a gente está vendo. A peste negra ceifou 1/3 da população da Europa, pai. 1/3. Pois é, e nós estamos agora no momento em que o mundo todo está conectado. Quando a gente fala de peste negra, a gente fala de Europa. Agora a gente está falando de Ásia, Europa, a América, a África, a coisa está degringolando também. Ou seja, todo mundo. Então, essa questão mais global é atual, ou seja, isso não tem comparação com outros momentos. Agora, se você me pergunta sobre a questão de privação de sacramentos, e isso, eu acho que a gente tampouco teve algo semelhante lá atrás. E qual é a notícia, qual é o melhor modo de ver esse momento, padre? Para mim, que sou um fiel, para o pai e a mãe que estão em casa com os seus filhos, que lição espiritual a gente tem que tomar? Você já deu algumas dicas aqui concretas, né?
conversão, mudança de vida, oração em família, mas vendo de uma forma eclesiológica, posso chamar assim, né? Que sinal nós temos para dar para a família de casa e para pastorais, catequistas? O que nós podemos tirar disso aí? Eu pensei assim, porque novamente aqui, né, tá bem um bate-papo muito franco e muito íntimo. Eu pensei no seguinte: o que está fazendo acontecer aqui em casa? Aqui em casa a igreja doméstica está sendo para valer. Não tem mais distância entre o Robson que vai à paróquia e o Robson que chega em casa. Eu já estou em casa, então eu tenho que me manter o mais próximo possível daquela fé que eu professo, que eu vivo. Então, pode ser que esse seja um fruto concreto, quer dizer, essa distância entre a ida à paróquia, né, a capa que eu coloco para a paróquia, e a capa que eu tiro quando chego em casa, vai parar de existir ou tende a diminuir? O que você tem sentido aí dos seus paroquianos, do que você tem ouvido das pessoas? Assim, do ponto de vista da igreja, assim como a gente falava que em cada um de nós deve haver uma conversão pessoal, eu penso que deve haver também uma conversão eclesiológica, ou eclesial. Uma conversão eclesial, melhor dizendo. A igreja, assim como cada um de nós, deve sair desse momento. Nós vamos sair, hein? Vamos sair com um aprendizado muito grande e com mudanças substanciais. Quais são essas mudanças? O que a gente pode fazer agora é pensar em algumas possibilidades, mas nós não somos profetas. Mas algo que a gente poderia rever. Perceber quantos sacramentos são caros para os fiéis. Como é importante para um fiel o sacramento da confissão, da comunhão. E, portanto, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para não deixar as nossas paróquias sem Eucaristia, sem horários de disponibilidade para confissão, para atendê-los espiritualmente. Muitas vezes nós nos detemos muito em questões secundárias, muitas organizações de eventos, né, de coisas que não são tão essenciais assim para a vida do fiel. Às vezes a gente fica pensando, nós padres, o que eu vou fazer para entreter os fiéis? Né? Inventar coisas, criatividades que não são tão necessárias, porque o fiel precisa de Deus. O que eu tenho como sacerdote para dar de melhor para o fiel são os sacramentos, é a pregação da palavra de Deus, é a disponibilidade para sentar com os paroquianos e atendê-los em direção espiritual. Então a gente fica tentando se servir de uma criatividade artificial para atrair gente para a igreja, quando as pessoas só querem a igreja para escutar a Deus, para tocar a Deus. E isso que nós temos de melhor para oferecer para as pessoas. Então eu penso que a grande conversão eclesial, que deve ser fruto desse momento, é a gente entender que a igreja existe para levar Deus às pessoas e as pessoas a Deus. Que a gente não tem que inventar nada. É só isso. É cuidar do que é o essencial. O que os padres estão fazendo na internet agora? Os padres estão celebrando a missa, pregando a palavra de Deus, rezando o terço com o povo. É isso. O povo quer isso. Que os padres estejam com a gente rezando. Né? Não precisa de fazer show. Não precisa de nada disso. Né? Entenda o que eu estou falando. Não estou criticando nenhum tipo de louvor, nada disso. Eu estou dizendo que nós temos que valorizar aquilo que é o nosso essencial, que não precisa de nenhuma criatividade, né? Porque o povo só quer buscar Deus e isso a gente tem para dar para o povo. Certo? Por outro lado, também da parte do povo, de ter realmente que essa sede de Deus que vocês estão sentindo se manifeste em atos concretos de voltar para Deus com todo o coração. Quantas vezes eu celebrei a missa na paróquia para 2, 3 pessoas dia de semana? Onde estavam as outras? Estava em casa vendo novela, vendo televisão, a missa do lado, a poucos metros de casa, e as pessoas não iam. Né? E agora a gente está vendo como faz falta. Que a gente volte desse tempo, né, valorizando realmente a Eucaristia, valorizando a presença de Deus, Jesus no tabernáculo, que está ali no sacrário, esperando a cada um de nós. Precisa voltar o nosso coração para Deus. Por isso que eu digo, essa quaresma vai ser uma grande quaresma se a gente souber aproveitar. Vai sair daqui realmente transformado. E não ceder espaço de modo algum para a tristeza, para o abatimento, para a desesperança. Santo Tomás de Aquino também dizia
que o pecado da desesperança certamente não é o pior dos pecados. De fato, os piores pecados são aqueles relativos à caridade, né? A virtude mais excelsa, é a virtude da caridade, do amor. Porém, a desesperança, ela é uma porta aberta para todos os outros pecados. Começa a ficar um coração desalentado, desesperançado, para baixo. A tristeza é a janela para todo tipo de pecado. Então, meus irmãos, aconteça o que acontecer, vamos estar em casa, rezando, buscando fazer coisas lúdicas que nos agradem, né? Muita gente tem aproveitado para fazer exercício físico. Eu diria, aproveite para fazer exercício físico, para organizar as coisas de casa, para fazer planos com a família, para estar junto com as crianças em casa, brincando, gastar tempo com o outro, mas ocupar bem o tempo para não deixar a mente vazia, porque a mente vazia, né, é a louca da casa, como dizia Santa Teresa, né? Deixar espaço à mente vazia é dar lugar para a oficina do diabo trabalhar, né? Santa Teresa, né? Rezar mais, estudar mais, aumentar o convívio no lar, né? Desligar. Eu tenho dito recentemente, padre, que a internet tem alimentado um monstro, né? Você começa a ver notícia e ver notícia e ver notícia, e vai ficando desesperado e vê mais notícia. Largar isso, né? Parar de alimentar o monstro. O monstro quer que você consuma mais notícias ruins, não pare de ver televisão, não pare, porque tem uma notícia. Largar isso, é fundamental. Para de alimentar o monstro, porque esse monstro não para de comer. Ele vai ter mais atenção, mais atenção, mais atenção. Desligar a internet, rezar, ler um livro, conversar com a esposa, conversar com a filha. Aqui em casa a gente tem feito isso com frequência, assim. A gente faz uma escala de cozinha, a Mari vai à cozinha, o Rafa vem ajudar. Isso acaba unindo mais as pessoas, né? É fundamental que a gente faça isso. Voltar a conviver mais. Então, eu acho que é isso. Assim, aproveitar esse momento para voltar novamente a ter convívio familiar. E essa proximidade pode ajudar a ultrapassar muitos problemas, eu penso mesmo, que tem acontecido. Exato. E para concretizar isso, algo que pode ajudar muito é a gente ter uma agenda. Uma agenda de momentos de oração. Quais são os momentos que a gente vai rezar? Quais são os momentos que a gente vai fazer refeição em família? Qual hora do dia que a gente vai dormir? Que hora a gente vai ver um filme, uma série? Que hora a gente vai ler um livro? Ou seja, aproveitar o tempo. Quando a gente tem ordem no tempo, o tempo se multiplica. Eu tenho certeza que quando acabar essa quarentena, a gente vai ver o quanto cresceu. Porque o crescimento não é simplesmente aquele que se mede por exterior. Existe um crescimento mais profundo, que é esse crescer para dentro. É o que nós temos chance de viver agora. É um crescimento interior. A gente, aproveitando bem esse tempo, vai sair desse momento um pouquinho mais sábio, aprofundando mais alguns temas, tendo aprendido vários valores e virtudes na vida do lar, mais unidos com Deus, com mais desejo de ser santo, com mais desejo de viver uma vida agradável ao Senhor. Então, assim, não é tempo perdido essa quarentena na nossa vida, né? Não é tempo perdido. E eu diria também um aspecto que a gente não falou muito aqui, mas o aspecto do altruísmo, né? Pensar no outro. Todos nós estamos passando por um momento de dor e nem todos conseguem encarar isso muito bem. Então, assim, pensar que viver bem a Semana Santa é também começar a pensar o que eu posso fazer para doar a vida pelo meu irmão. Certamente nessas situações que a gente está agora, a gente não pode fazer grandes coisas. Mas sei lá, se alguém pode dividir um pouco do que tem com outro, seja alimento, seja, sei lá, uma quantidade financeira que eu tenho um dinheiro guardado, vou poder ajudar, emprestar para um irmão meu. Ou então ligar para a pessoa, emprestar o nosso ouvido, né? Cada dia fazer uma listinha, eu vou ligar para 5 pessoas hoje, vou conversar como é que elas estão, né? Eu fiz isso aqui com algumas pessoas na paróquia, tenho feito ainda com várias outras, e as pessoas até se espantam, né? Porque você liga e fala, tudo bom? E a pessoa fala assim, você está ligando, está querendo alguma coisa? Não estou querendo, estou ligando para saber como é que você está, se quer conversar um pouquinho. E as pessoas se espantam, porque nossas relações, às vezes, são relações tão interesseiras, as pessoas buscam umas às outras para pedir coisas,
quando as pessoas recebem uma ligação de alguém que fala assim, olha, estou ligando por ligar, só para estar com você, tipo, se espantam com isso, né? São coisas que deveriam ser tão normais. Hoje para a Márcia é isso. Eu e ela conversando aqui na cozinha e uma pessoa que a gente está tentando se aproximar e a pessoa está resistente, porque a pessoa fala assim, não acredito que você está querendo ajudar. Eu falei, pois é, tem gente que não acredita que é possível que alguém se aproxime sem nenhuma segunda intenção, só por se aproximar. É difícil para ultrapassar essa barreira, viu? É bem difícil. Meu caro padre, últimos minutos. Bom, preciso de uma palavra. Eu pensei essa live para as famílias que estão sofrendo pelo distanciamento dos sacramentos. Porque está sendo, como o senhor já imaginou, tem dito aí nas redes, eu tenho acompanhado, uma dor sem tamanho. Eu acredito que, como o senhor também falou recentemente, que vamos repensar o modo como lidamos com a Eucaristia, com as missas semanais, com as missas durante a semana, na verdade. Porque, né, devia ser isso um aprendizado. Bom, o que dizer para essas famílias nesse finalzinho de quaresma e Tríduo Pascal, que é daqui a 2 dias? Tentar sintetizar um pouco do que a gente falou aqui. Da gente, em primeiro lugar, fazer um bom exame de consciência. Aproveitar esse tempinho agora de recolhimento, de retiro forçado, e perguntar o que eu tenho feito com a minha vida, com o tempo que me é dado. Para o mundo, o tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Para nós, tempo é salvação. Cada segundo que a gente tem aqui na Terra é o tempo que a gente tem, a moeda que a gente tem para comprar o céu. Que bonito, padre. Né? Então, assim, o que eu tenho feito com o tempo que me sido dado? O que eu tenho feito com a minha vida? Para onde eu tenho conduzido a minha vida? Nós não podemos simplesmente viver por viver. Os animais irracionais fazem isso muito bem. A nossa vida tem um sentido muito grande. Eu não posso malgastá-la. Então, é me perguntar, fazendo um profundo exame, o que eu tenho feito com a minha vida? Para onde eu tenho levado a minha vida? Qual é a coisa mais importante para mim? O que eu tenho buscado fazer? Com a existência que me é dada, com esse dom que Deus me deu. E a gente certamente, se for sincero, vai perceber que muita coisa na nossa vida não está boa. E é preciso de muita mudança. E a ocasião que a Semana Santa nos dá, e esse retiro forçado nos dá, é de parar, experimentar também a dor de estar buscando tantas vezes uma vida vazia, uma vida fútil, uma vida de pessoas que vivem por viver, que deixam a vida levá-las, né? E retificar os caminhos. Então, agora eu quero começar uma vida nova. Eu quero recomeçar de fato. Pedir ao bom Deus essa grande graça, né? De que a Semana Santa seja ocasião de que a gente morra também com Ele. Morra para essa vida velha que a gente levava até então, né? Conhecer os nossos defeitos com nome e sobrenome, né? Ter a valentia de enfrentar as nossas misérias. Olha, eu sou ganancioso, eu sou orgulhoso, né? Eu traio as pessoas, eu minto, eu não sou honesto no meu trabalho. Enfim, saber reconhecer com toda a crueza as nossas misérias, enfrentá-las e dizer, até agora eu fui assim e não quero ser mais. Eu quero mudar. E esse tempo de graça, tempo de conversão, tempo de salvação, tempo da gente também enterrar esse homem velho no sepulcro com o Senhor para sair daqui transformados com Ele. Portanto, eu diria, acima de tudo, é um tempo de esperança para a gente. Meus irmãos, não encaremos esse momento de cruz e de sofrimento como tempo de desgraça. Eu diria, onde abunda a cruz, onde o sofrimento é maior, ali está a mão de Deus, conduzindo a cada um de nós, dizendo, é assim que eu trato aqueles que eu amo, porque eu quero transformá-los, eu quero convertê-los, eu quero dar vida nova. E que a gente não se revolte com Deus. Né? Deus está lapidando esse homem novo em cada um de nós, que a gente não fique impedindo de que ele transforme. Nós, Senhor, eu estou aqui, vem me lapidar, vem me transformar. Eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova. Eu quero sair desse tempo realmente transformado para melhor. Vamos pedir ao bom Deus essa grande graça para cada um de nós. Né? E olhar esse tempo como um momento de esperança. Sofrimento, sim. Há um sofrimento objetivo.
mas traz consigo a esperança e essa alegria sobrenatural de quem sabe que Deus vai tirar um bem de tudo isso. Isso não é otimismo ingênuo, é otimismo de quem se sabe filho de Deus e que se sabe de que um pai como o nosso Pai Deus nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar nos momentos mais difíceis. Muito obrigado, Padre, pelas palavras, viu? Muito sábias, muito espirituais. Que esse isolamento, então, gere novas pessoas, né? Que nós saiamos depois desse tempo de distanciamento, abandonando tudo que tínhamos no passado, né? O mau caratismo, as mentiras. Que esse isolamento faça parir um Robson novo. Tá na hora já, né? Com 25 anos já tá na hora, né? De mudar de vida, né? É verdade, e às vezes nós só ouvimos a Deus com o alto-falante dele, que é a dor, né? A dor é o alto-falante de Deus. Deus está gritando ali, olha, eu tentei te chamar várias vezes, vê se agora você me ouve. Vê se agora você me escuta. Olha o que está acontecendo. Você precisa ser diferente, você precisa mudar. É que a gente se deixe mudar de verdade. Parar de murmurar, parar de arrumar encrenca agora, né? E política, e não sei o que, não sei o que lá. Deixa com quem tem que cuidar disso. Não é você cair da tua casa com um teclado do teu computador que vai transformar o mundo. Começa a ser melhor, e o mundo vai ser melhor a partir de você, da tua família, né? Dos teus amigos. Bom, pai, está terminando aqui a live. Sua bênção em 20 segundos, Eles por vão se favor. multiplicando. E já foi? Vai acabar Tem que ir. agora. Vai acabar. Bom, padre, muito obrigado. Pessoal, a bênção em 10 segundos, vai. Deus abençoe a todos e nos permita viver sempre em alegria com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.